Barão, criminosos burros que se acham mais espertos que a lei. Não, assim, aqui no Brasil, os criminosos é mais inteligente que... Vamos falar a verdade. Hoje vamos dar uma olhada nos criminosos... E fica com inveja, tá? O mousse de maracujá. Que foram idiotas o suficiente para contratar um assassino de aluguel em um fórum online, roubar um pinguim de um zoológico e postar sua própria foto de cadeia no Facebook, enquanto conferimos os criminosos mais burros que se acham mais espertos que a lei. Uou. Amizade falsa. Todo mundo conhece alguém viciado em rede social, que não consegue passar um dia sem postar alguma coisa. Mas em algumas situações, estar completamente online pode causar sérios problemas. Em 2009, um vigarista chamado Maxi Sopo fugiu depois de roubar $200 mil em uma fraude bancária em Seattle, Washington. Ele fez isso convencendo seus amigos a mentir sobre as suas rendas, para que eles conseguissem empréstimos para carros caros. Mas em vez de realmente gastar o dinheiro em veículos de luxo, eles usaram de maneira fraudulenta para financiar uma viagem a Las Vegas. Dizem que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Mas Maxi não ficou na cidade do pecado por muito tempo, já que ao descobrir que as autoridades estavam investigando seus crimes, ele decidiu se esconder em Cancún, no México. Só que, em vez de se esconder, ele começou a festejar em casas noturnas e a se gabar do seu estilo de vida no Facebook, internet. Fotos Cara, sobre sua aventura. Muito bom. Revelavam que ele estava no México, mas a localização estava muito bom. Então a polícia não conseguiu descobrir exatamente onde ele estava. Quer dizer, até ele enviar uma solicitação de amizade para um cara que ele conheceu numa festa. Só que esse cara era um ex-funcionário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A polícia localizou o ex-funcionário na lista de amigos de Maxi e o reconheceu. Então o contatou para explicar a situação. Ele então confirmou que, embora não tivesse ideia de que Maxi era fugitivo, o havia conhecido em Cancún. Isso levou os policiais à localização de Maxi. E a polícia finalmente encontrou e prendeu o homem antes de condená-lo por 4 acusações de fraude. No fim das contas, Maxi recebeu uma sentença de 33 meses, além de uma multa pesada de $150 mil por seus crimes. É uma loucura pensar que ele foi preso por causa de algumas postagens no Facebook e uma solicitação de amizade equivocada. Que contraste, hein? Da ostentação pra cadeia. Se tivesse mudado o nome, pelo menos, né? Cara, muito burro, cara! Sequestrando a história. Trabalhar como um acadêmico é prestigioso, intelectual e muito entediante. Então, em 1997, um especialista em guerra civil e funcionário do arquivo do estado de Nova York, chamado Daniel D. Laurello, decidiu colocar um pouco mais de emoção na sua vida se voltando para o crime. Daniel começou a roubar artefatos históricos no trabalho e vendê-los no eBay, e o seu roubo incluía uma carta de 1823, escrita pelo ex-vice-presidente John C. Calhoun para um general de Nova York. Calhoun serviu sob os presidentes John Adams e Andrew Jackson. Então o artefato é uma peça muito especial na história americana. E em 2008, Daniel o vendeu por apenas $1.700. Mas no final das contas, foi Daniel quem pagou o preço. Um ex-professor de história chamado Joseph Romero encontrou o anúncio no eBay e reconheceu a carta na hora. Ele sabia que ela deveria estar em poder da Biblioteca Estadual de Nova York. Então era óbvio que a pessoa que a vendia no eBay, também conhecida como Daniel, a tinha roubado. E convenhamos que tentar vender artefatos roubados pra nerds de história, que sabem tudo sobre ele. Mano, e olha onde ele tá vendendo, porra! É algo bem burro. E a descoberta do professor Joseph levou uma investigação completa. E ela revelou que entre 97 e 2008... Era mais fácil lá naqueles cabos. 1.600 livros e documentos raros bem debaixo do nariz de todos. Carai, que filha da puta! Ele foi imediatamente preso, condenado a até 6 anos de prisão. Arrombado, mesmo! $125 mil. Mas as autoridades só conseguiram recuperar 90% dos materiais que ele tinha roubado e vendido. Então parece que Daniel também vai entrar pros livros de história, já que suas ações causaram o desaparecimento de mais de 100 artefatos preciosos de Nova York. Mano, que arrombado! Defesa idiota.
Quando eu era criança, eu falei pra minha tia Juraci que a comida dela era muito salgada. E desde então aprendi que depois que você fala algo não tem como voltar atrás. Mas embora eu tenha levado uma bronca dela, em 1985, Bronca de um quê, criminoso pô? chamado Dennis Newton teve que enfrentar toda a força da lei quando se pronunciou incorretamente durante o julgamento por assalto à mão armada. Dennis era suspeito de roubar uma loja de conveniência em Oklahoma. E ao comparecer ao tribunal, ele achou que seria uma ótima ideia dispensar advogados e se autorrepresentar. A princípio, ele estava argumentando sua defesa muito bem, mas quando o gerente da loja idiota já. que Dennis era o ladrão, o criminoso explodiu em fúria e gritou: "Eu devia ter explodido a porcaria da sua cabeça." Um silêncio incrível se instalou no tribunal, e ao perceber que acabou de admitir o seu crime, ele acrescentou sem muita convicção: "Se eu..." Tem um vídeo na internet que é muito foda, que é uma juíza que tá sentenciando um cara por ter roubado uma camisa de futebol americano original. O cara foi pro julgamento com a camisa que ele roubou, meu irmão. Cara... eu tivesse sido a pessoa que tava lá, né? Que ato falho. Após o seu desabafo, tudo se resolveu e levou menos de meia hora pro júri condená-lo a pena de 30 anos. Pra ser sincero, eu tô surpreso que tenham demorado tanto. Contratando assassino. O Hitman. Eu só usei o tal do Craigslist 2 vezes, pra vender uns móveis e contratar um faz-tudo. Mas em 2008, Anne Marie Linscott, de Grand Rapids, no estado de Michigan, publicou um anúncio aparentemente inocente no site, oferecendo um trabalho freelance que escondia uma solicitação criminosa. Quando 3 pessoas responderam a Anne e perguntaram qual era o trabalho, ela explicou que pagaria $5.000 pra, abre aspas, erradicar a esposa de um homem por quem ela havia se apaixonado. Anne teve um caso com um cara chamado John em 2005 e se apaixonou por ele, mas ele a deixou para voltar para a esposa. Então Anne-Marie recorreu ao Craigslist para romper o casamento deles de maneira violenta e permanente. Sem surpresa, os 3 foi o contrário, imediatamente denunciaram Anne à polícia, e a sua publicação foi toda a evidência de que as autoridades precisavam para acusá-la a 12 anos e meio de foi o contrário. Eu vi um caso de um cara que ele tinha encomendado a morte da mulher. E nisso ele fez o esquema todinho lá, tá ligado? De como era e tal. Só que ele pagou por um assassino em série. Só que o assassino... ele pagou por um assassino que ele na Deep Web lá. E o cara nem era assassino, não. Ele só tava lá só pra pegar o dinheiro desse besta. prisão. Aí ele foi e explicou pra... sei lá, mano, eu sei que tava tendo alguma coisa no computador dele e descobriram que ele tinha feito isso com a mulher dele. Agora eu não lembro se a mulher dele tinha morrido também. Por intenção de assassinato. Cara, contratar um assassino de aluguel publicamente na internet é incrivelmente burro. E eu não consigo imaginar que tipo de resposta ela esperava ao seu pedido. Ela achou que um assassino de aluguel de verdade ia responder. Tipo, opa, e aí, eu sou atirador de elite profissional. Só manda o endereço aí que eu mato quem você quiser. Uma noite selvagem. De vez em quando, é divertido se soltar um pouco mais e ter uma noite selvagem. Mas em 2012, Reese Jones e Carrie Mills festejaram um pouco demais e tiveram uma noite selvagem além da conta, quando ficaram bêbados e roubaram um pinguim do SeaWorld de Queensland, na Austrália. Os turistas galeses estavam de férias. Quando ficaram muito bêbados, invadiram o parque, nadaram com golfinhos, acionaram um extintor de incêndio em um recinto de tubarões e por fim sequestraram o pinguim Dirk e o levaram pro apartamento deles. Olha, eu já tive algumas ressacas terríveis, mas quando eles acordaram e encontraram um pinguim perambulando, devem ter se arrependido. Inicialmente, tentaram cuidar do pinguim dando-lhe pão e colocando no chuveiro, mas acabaram desistindo e abandonaram Dirk sob o pier de Southport. A dupla quase se safou, só que eles postaram vídeos de Dirk no Facebook. Polícia. E eles foram presos e multados em mais de $650 cada. O juiz considerou que os turistas não agiram com malícia, então eles não foram condenados por nenhum crime. Embora eu ache que eles não serão bem-vindos de novo no SeaWorld. E o que aconteceu com Dirk? Bom, ele acabou sendo encontrado embaixo do pier e foi devolvido ao seu recinto e reencontrou sua namorada Peaches. Ah, pelo menos um final feliz. Confissão criminal. Honestidade nem sempre é a melhor política, e às vezes dizer a verdade pode arruinar sua vida. Foi o caso de James Washington, um detento de 61 anos da prisão de Center, em Nashville, que sofreu um terrível ataque cardíaco em 2009, enquanto cumpria uma pena de 15 anos por tentativa de homicídio. Para a maioria das pessoas, ir preso e ter um ataque cardíaco parece o pior pesadelo, mas enquanto James jazia em seu leito de morte, ele foi pro hospital e foi estudado pela enfermeira. Ele piorou a sua situação 1000 vezes,
ao revelar o seu segredo mais profundo e obscuro a um guarda prisional. O condenado realmente achou que ia morrer, então confessou ser o homem que cometeu um homicídio brutal, que permanecia sem solução desde 1995. A investigação havia sido abandonada devido à falta de evidências de DNA. Então James decidiu finalmente limpar sua Tava preso mesmo. Mas, para sua surpresa, ele se recuperou totalmente do ataque cardíaco, e quando sua saúde começou a melhorar, as autoridades puderam acusá-lo do crime. James tentou retirar sua confissão após sobreviver, mas o estrago já estava feito, e a sua sentença de 15 anos foi elevada para prisão perpétua de pelo menos 51 anos no caso de 1995, quando James recebeu alta do hospital. Voltou para a prisão sem data de soltura, e ele está preso até hoje. Tudo graças à sua honestidade e às maravilhas da medicina moderna. Humilde, pô. Pagando o preço. Graham Price era um cara monótono com trabalho monótono, até que o inglês de 58 anos decidiu se dar mal e roubar 13 milhões de dólares de um banco. Esse Walter White da vida real trabalhou em um banco britânico chamado Halifax, no cargo de consultor financeiro, ou seja, ele dava consultoria financeira aos clientes, mas em vez de dar conselhos genuínos, ele se aproveitava de clientes desavisados, dizendo-lhes para investir dinheiro com ele pessoalmente, enquanto prometia que poderia usar o seu conhecimento financeiro para dobrar os investimentos. Então ele gastava o dinheiro deles em férias de luxo, carros novos e no seu sério problema com jogos de azar, que envolvia principalmente apostas em corridas de cavalos. Quando os investidores começavam a exigir seus retornos, ele usava o dinheiro de novos investidores para pagá-los de volta, como um grande esquema de pirâmide. Ele recebeu cerca de 4,2 milhões de dólares de clientes, e quando esse dinheiro finalmente acabou, ele começou a desviar fundos diretamente do banco, roubando 9 milhões de dólares do Halifax enquanto trabalhava. Incrivelmente, ele conseguiu executar essa operação de 2001 a 2004 sem ser pego. Mas um dia, um auditor que inspecionava o banco encontrou um pedaço de papel escondido em um cofre e descobriu que era uma nota promissória manuscrita de... Meu Deus! Não, que isso? Cara, assinado! Abertamente que ele havia tomado emprestado 9 milhões de dólares do Halifax. Deixou assinado. Ele era tão viciado em jogos de azar que realmente achava que ia ganhar muito e pagar o banco de volta. Então ele deixou o bilhete no cofre para explicar que não havia roubado dinheiro. Ele estava só pegando emprestado até ganhar. Ele esperava que o banco entendesse e o deixasse sair dessa. Mas infelizmente o banco e a polícia não aceitaram essa explicação. Então o pedaço de papel serviu apenas como uma confissão. E Price foi prontamente preso e condenado a 12 anos de prisão em 2005. Infelizmente, alguns dos clientes de Price nunca recuperaram seu dinheiro. Não é possível, não. Levou à falência completa. Mas o criminoso não se desculpou muito. Ele disse à polícia que havia sido preso cedo demais e que teria conseguido pagar tudo de volta se tivesse mais uma semana para apostar em cavalos, pois certamente ia ganhar. Pode crer, amigão. Imagem incriminatória. As redes sociais são uma ótima maneira de se conectar com outras pessoas e também uma ótima maneira de conectar a polícia a criminosos burros. Em 2016, Donald Pilger era procurado em Ohio e na Georgia por dirigir sob influência de álcool, por vandalismo e por incêndio criminoso. Então é justo dizer que esse cara estava em apuros, mas ele não se deu ao trabalho de comparecer ao julgamento em Ohio, o que forçou a polícia a divulgar uma foto dele essa linha tá capô na internet e pedir ajuda ao público para localizá-lo. Donald viu a publicação e não gostou muito da sua Aí vai comentar. foto. Então decidiu enviar uma selfie posada pra polícia e perguntar se eles poderiam trocar. Tenho certeza de que Donald achou a resposta hilária, mas ela se espalhou pela internet e atraiu muita atenção pro caso. Então a polícia logo começou a receber muitas dicas de pessoas que o tinham visto na Flórida. Isso permitiu que eles localizassem Donald e o prendessem. Meu Tudo Deus. graças à sua selfie autoincriminatória. Cara! Ele não tá sozinho. E em 2016, um cara da Flórida chamado Mac Earwood cometeu Tem que ser da Flórida, eu acho, um né? erro semelhante após um caso de agressão na cidade de Stuart. Quando a polícia chegou, Earwood fugiu do local, o que iniciou uma caçada. Então, quando a polícia começou a investigá-lo na internet, descobriu que ele tinha atualizado a sua foto de perfil do Facebook para um cartaz antigo de procurado, que revelava que ele tinha outros 2 mandados de prisão por agressão no condado de Citrus, na Flórida, a cerca de 340 quilômetros de distância. Então, a polícia conseguiu o endereço dele, o localizou e o prendeu pelos crimes que cometeu em Stuart e no condado de Citrus. Tudo isso porque o cara não quis tirar uma selfie comum. Confissão na pele.
Pior tipo de criminoso é aquele que não sente absolutamente nenhum remorso por seus crimes. E essa descrição definitivamente se encaixa no gangster californiano Anthony Garcia. Em 2004, Garcia cometeu um homicídio contra um membro de uma gangue rival, em frente a uma loja de bebidas em Pico Rivera. Os policiais não tinham pistas e ele escapou da prisão por 4 anos, até ser parado em 2008 por dirigir com a carteira suspensa. A polícia suspeitou que ele fizesse parte de uma gangue chamada Rivera 13. Então, antes de libertá-lo, tirou algumas fotos das suas tatuagens, um procedimento padrão para documentar membros de gangues e mantê-los sob controle. Essas fotos chegaram às mãos do sargento detetive Kevin Lloyd, que estava na polícia há anos, e quando ele começou a examiná-las, percebeu que Garcia tinha a cena do homicídio da loja de bebidas de 2004. Cara! Em seu peito. Não é possível, não. Claramente a fachada da loja e os arredores, bicho! bem como o próprio tiroteio. O apelido de Garcia era Chopper, que é representado no helicóptero disparando contra a vítima. Além disso, a vítima é representada como o mascote dos Planters, o Sr. Peanut, uma referência ao fato de a gangue de Garcia insultar os membros da gangue rival de Peanuts. Não podia estar mais... O cara tatuou o crime. descarado. Então a polícia rastreou Garcia e o interrogou, o que o levou à prisão. Após um breve julgamento, Garcia foi condenado a 65 longos anos de prisão e finalmente recebeu a punição por um crime que ele tinha cometido 4 anos antes. Aposto que ele se arrependeu muito dessa tatuagem, mas com certeza essa tatuagem não é pior que a minha. Cara, cadê minha bicicleta? Quando eu era criança, eu roubei o brinquedo favorito da minha melhor amiga. E eu me senti tão mal com aquilo que eu devolvi no outro dia e comecei a chorar. Mas alguns adultos não têm essa consciência pesada. E em 2013, um homem de 57 anos de São Francisco, chamado Mark Moore, deixou claro que não tinha nenhum problema em roubar coisas de outras pessoas. Na verdade, ele era um ladrão de bicicletas em série, que roubou 10 bicicletas e mais de 100 peças de diferentes proprietários antes de tentar vendê-las na internet. Em 2013, ele encontrou um comprador para uma bicicleta roubada no Craigslist e combinou de encontrar o cara na estação de trânsito Ashby em Berkeley. Mas ao chegar, ele descobriu que tinha sido enganado. Uma das vítimas de Mark viu a sua própria bicicleta roubada sendo vendida no Craigslist, e então combinou de comprá-la e contatou a polícia. Eles então organizaram uma operação policial na estação de trânsito de Ashby, e quando Mark chegou para a venda, a polícia apareceu para prendê-lo. Mark enfrentou acusações de posse de propriedade roubada e foi mantido preso com uma fiança de $105 mil. Tá, porra, carinho, tá, mas isso aí acontece muito frequentemente. Frequentemente pra caralho. Marcando seu fim como ladrão de bicicletas. Tudo porque ele foi burro o suficiente pra vender uma bicicleta roubada na internet. Cara, isso é só o que tem hoje em dia. Porque assim, bicicleta é mais fácil de você se ligar, mano. Mas se alguém rouba um celular e vende aí, oxi. Ninguém nem porque o tanto de celular igual que tem, pô. Sem perceber que estava vendendo para a mesma pessoa de quem roubou. James e o GPS. Dizem que a definição de insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Mas eu diria que essa é a definição da burrice. E em 2008, um criminoso foi burro o suficiente para cometer o mesmo crime várias vezes. Tudo enquanto era vigiado pela polícia. James Wombles cometeu vários roubos no condado de Miami, em Ohio, entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Enquanto escapava com alguns eletrônicos e armas roubados, ele pensou que tinha cometido o crime perfeito. Mas a polícia logo o localizou e o prendeu em seu carro, já que ele tinha assaltado essas casas usando uma tornozeleira eletrônica com GPS. Antes dessas invasões, ele já tinha sido preso e condenado por roubo de propriedade. Caralho, mano, o cara tava praticamente grampeado e foi roubar. Green. Então passou a usar... Porra, agora realmente nesse aí não era nem difícil, não. Uma tornozeleira eletrônica que monitorava seus movimentos 24 horas. O resultado é que quando James saiu e cometeu as invasões no condado de Miami, a polícia pôde ver que ele tinha visitado todas as cenas do crime. Então eles usaram a tornozeleira para rastrear sua localização exata e prendê-lo. E o encontraram sentado em um carro cheio de coisas roubadas, o que lhes deu todas as evidências necessárias para condená-lo a 10 anos de prisão. Dedo duro do Snapchat. Teu burro.
Nos filmes, os criminosos tendem a escapar da polícia com sequências de perseguição cheias de ação, que envolvem carros esportivos e explosões. Portanto, não é surpresa que quando um criminoso do Maine tentou evitar a prisão indo para casa e se escondendo em um armário da cozinha, foi porque ele não teve tanto sucesso. Em 2015, Christopher Wallace, que por acaso tem o mesmo nome do rapper Notorious B.I.G., estava fugindo da polícia por várias semanas após cometer um roubo, até que decidiu voltar para casa e se esconder por lá. Só que ele tomou a decisão idiota de postar sobre o seu retorno no Snapchat, o que levou uma pessoa a denunciar e notificar a polícia. Os policiais apareceram e revistaram a casa, mas não conseguiram encontrá-lo. Então, tá, o mal dos bandidos é a internet. Assim que começaram a sair da propriedade, Christopher postou de novo no Snapchat para dizer aos seus seguidores que a polícia nunca o encontraria. Porque... Cara! Mano... Rapaz... estava escondido dentro de um armário da cozinha. Os policiais receberam outra ligação sobre essa segunda postagem, e então foram direto para a cozinha, encontraram Christopher e o prenderam, acusando-o de roubo e... Leo09 mandou R$5. Isso é cinema. Eu vou ver já. Colocando-o na cadeia. A melhor partida de esconde-esconde que eu já vi. Culpado inocente. Eu admito que às vezes eu sou bem inocente e já fui enganado algumas vezes, mas pelo menos eu não sou tão ingênuo quanto Alberto Lopes, um criminoso que caiu direto em uma armadilha incrivelmente óbvia que a polícia preparou para pegá-lo. Em 2016, Lopes foi suspeito de roubar $5 mil do banco onde trabalhava em Cottonwood, no Arizona, mas escapou da captura, fugindo da cidade e se mudando para Phoenix. Depois de um ano, ele sentiu saudades de casa, então decidiu voltar para Cottonwood e se candidatar ao emprego, esperando que a situação tivesse tranquila. Isso parece bem inocente. E para piorar a situação, a vaga para a qual ele se candidatou era para despachante do departamento de polícia. Quando a polícia analisou a sua candidatura, foi feita uma verificação de antecedentes e imediatamente eles descobriram que ele tinha um mandado de prisão. Mas em vez de localizá-lo, eles decidiram se divertir um pouco. Chamaram ele, convidaram ele para fazer a porra do teste. Chamando Lopes para uma entrevista. Cara. Ele entrou direto. Eu já vi esse caso, eu acho. Direto na delegacia com seu melhor terno. E ao sentar para ser entrevistado, ele foi algemado e preso por furto qualificado. Eu já passei por algumas entrevistas complicadas, mas nenhuma delas me levou para cadeia. Romance policial. Algumas histórias reais são realmente mais estranhas que a ficção, e a história do autor polonês Christian Bala é tão absurda que parece tirada diretamente das páginas de um romance Ele vai escrever tudo, os crimes dele num livro e vai ser porque acho que é isso. Policial, literalmente. No ano 2000, Bala começou a suspeitar que um empresário havia se envolvido com a sua ex-esposa. Então, em um ataque de ciúmes, ele sequestrou o cara e cometeu homicídio. Mas ele claramente havia feito sua lição de casa, já que a polícia não encontrou pistas ele vai escrever no livro mesmo. Após 6 meses. O caso ficou sem solução por anos e parecia que Bala havia escapado cara, impune. Mas, muito em vez bom. de se esconder, ele decidiu se tornar um autor independente e escreveu um romance policial chamado Amok, baseado no crime que ele havia cometido. Meu amigo! E quando o policial polonês o leu, percebeu que o enredo correspondia aos detalhes do crime de verdade e que o criminoso fictício se coincidência da porra, o policial ainda lê, né? chamava Chris. À medida que investigavam mais a fundo, descobriram que a história também incluía detalhes do homicídio que nunca foram divulgados ao público, o que essencialmente provava que Christian havia cometido o crime. Assim, o próprio livro reabriu o caso arquivado e foi a principal prova usada pelas autoridades. Cara, a pior parte é que possivelmente o cara ainda lucrou com o livro ter sido preso, mas não usa, né, porra? Para prender Christian e condená-lo a 25 anos de Ei, olha a idade do cara, deve ter seus 35, tá ligado? prisão em 2007. Eu entendo que ter ideias criativas é difícil. Agora, da próxima vez que você tiver um bloqueio criativo, é melhor não escrever a sua confissão mais sombria e publicar para o mundo inteiro. Jumento. O fim de uma era. Contando com o Poderoso Chefão, Família Soprano e Os Bons Companheiros, algumas das produções de cinema mais famosas de todos os tempos pertencem ao gênero gangster. Mas a vida do verdadeiro gangster John Dillinger é bem mais selvagem do que qualquer filme. Dillinger e sua gangue atuaram no centro-oeste dos Estados Unidos durante a Grande Depressão, que durou de 1929 a 1939. Durante esses anos, foram responsáveis por vários homicídios, roubos e 3 fugas da prisão. E ele se tornou tão famoso que
que Cabo foi é bom, apelidado Cabo é de bom. inimigo público número 1. Mas, surpreendentemente, o terrível criminoso acabou sendo capturado de forma bem constrangedora. Lá Em vem. 1934, Dillinger estava se escondendo com sucesso da polícia em Chicago. Mas em 22 de julho, de maneira bem tola, ele quebrou seu disfarce para ir assistir a um filme chamado Manhattan Melodrama, já que era um fã ferrenho da atriz principal Myrna Loy, e eu achando que os fãs da Taylor Swift que eram devotos. O filme era sobre um advogado que tem que mandar o seu melhor amigo criminoso para a cadeira elétrica, e Dillinger estava prestes a enfrentar um destino parecido. Uma de suas companheiras avisou a polícia, e depois de assistir ao filme e sair do Biograph Theater, o gangster encontrou a polícia esperando por ele do lado de fora. Ele começou a correr, mas a polícia o parou a tiros e encerrou definitivamente a sua onda de crimes. Muita gente acredita que o destino de Dillinger O cara fugiu da cadeia e foi assistir um filme no cinema, como se estivesse solto. marcou o declínio de toda a era dos gangsters, já que a polícia conseguiu capturar mais de 25 outros gangsters proeminentes, que ajudaram e incitaram Dillinger. Então a decisão dele de ir ao cinema foi uma péssima ideia, e um período inteiro da história americana pode ter terminado devido à sua paixão por Cara, muito burro, cara. autoexposição. Várias vezes eu já quis rebater comentários maldosos nos meus vídeos, mas eu consigo ignorar os haters e pensar bem no que eu vou publicar no YouTube. Mas infelizmente nem todo mundo consegue se conter aqui nessa plataforma. E em 2012, uma jovem de 19 anos, chamada Hannah Sabata, roubou com sucesso um carro e mais de $6.000 de um banco no Nebraska. No banco? Um carro do banco? YouTube. Em um vídeo intitulado Ladra de Bancos, ela descreveu em detalhes como pegou o carro e roubou o banco com uma arma, além de exibir o dinheiro roubado para a câmera. Ela também disse que iria às compras no outro dia, mas não conseguiu fazer isso porque os Porra, parabéns, hein, moça? policiais viram o vídeo e foram até a casa dela para prendê-la na manhã Nossa, seguinte. como é Resposta inteligente. rápida. Hannah foi condenada a 10 a 20 anos pelo assalto a banco, mostrando ao mundo exatamente o que se ganha por se gabar dos seus crimes Meu na internet. Aliás, a Deus. única coisa que eu aprovo no vídeo dela foi a menção de quanto ela gostava de Green Day. Inclusive, acho que ela é a própria boa American banda. Idiot. Bom, acho que já foi burrice demais por hoje. E felizmente Gostei todos da esses referência. idiotas foram presos. Qual dessas histórias Gostei da patéticas referência, foi a gostei. sua favorita? Diz Puta que eu gostei da referência do Green Day, mano. Que é a mulher americana idiota. Bacana, hein, cara? Bacana. Acabamos. Ei, bicho. Ave Maria, o povo é muito burro, véi. Os caras é muito burro, meu irmão. Puta que pariu. Mas é a vida, né? Fazer o quê?